Olá, minha gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam nos assistindo. Eu sou o pastor Inesilo Cunha e estamos de volta com mais um vídeo. Já gravamos 6 e esse é o 7º vídeo, compartilhando das nossas experiências vividas na nossa viagem a Israel, as cidades, os lugares que mais nos impressionaram, nos impactaram. Então nós estamos gravando alguns vídeos para mostrar a vocês. Primeiro fazemos uma narrativa daquilo que vimos e ouvimos e depois apresentamos algumas imagens. E vejamos, Cesareia de Filipe era uma cidade antiga, localizada no sopé do sudoeste do Monte Hermon, na atual região arqueológica de Banias. Por volta do ano 20 a.C., o rei Herodes o Grande construía aos pés do Monte Hermon um templo branco de mármore e dedicou a César Augusto. Quando Herodes morreu, a cidade ficou nas mãos de seu filho, Herodes Filipe, que a ampliou e embelezou e a chamou de Cesareia de Filipe, para alcançar graça diante de seu imperador Tibério César e distingui-la da outra Cesareia, a capital romana da Judéia. Cesareia é hoje um local de ruínas arqueológicas perto da fronteira Israel-Síria, junto à nascente do rio Jordão. Foi perto desta cidade que aconteceu esta grande história, onde Jesus encaminha os discípulos a um lugar não muito frequentado por judeus, por se tratar de um antigo e grande centro pagão daquela época. Seu nome na antiguidade se chamava Panias, porque este local era devotado ao deus pagão por nome Pan, que era metade homem e a metade bode. Daí o emblema na entrada de Cesareia de Filipe. Talvez o maior centro pagão do Israel antigo. Havia sacrifício de bode e os restos eram enterrados lá mesmo, próximo do templo de Pan. Havia ali outro templo em homenagem à deusa da vingança, Nemefis, e também um templo em homenagem ao deus Zeus. Os 3 templos do paganismo foram construídos sobre a rocha do Monte Hermon. E é importante saber que muitos judeus acreditavam que as portas do inferno se encontravam em Cesareia de Filipe, pois existe ali até hoje, próximo do local onde ficava o templo de Pan e as suas ninfas, uma enorme gruta que naquela época era considerada a entrada do mundo das trevas. Por isso essa área não era frequentada pelos judeus. Segundo a história, Pan, por sua vez, era o guardião dessa entrada. Nessa enorme gruta eram oferecidos todos os sacrifícios. Jesus se revela exatamente dentro deste local, como Messias, através da confissão de Pedro. Essa confissão foi, como o próprio Cristo disse, revelado pelo próprio Deus, que dentro deste enorme centro pagão exaltou o seu Filho amado ao Senhor Jesus Cristo, para que o mundo pudesse perceber que só existe uma forma de salvação, que é achegando-se ao Filho de Deus e nos alicerçando na verdadeira rocha, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Cesareia de Filipe estava incluída nas jornadas de Jesus. Foi ali que Pedro reconheceu o caráter messiânico de seu divino mestre. E bem perto dali, Jesus subiu ao Monte da Transfiguração, uma das eminências da terra de Hermon,
Mateus capítulo 17, versículo 1. Dos 28 capítulos de Mateus, o capítulo 16 é um dos mais importantes, texto sagrado, porque nele podemos receber a completa revelação de Cristo. Aqui encontramos 4 das maiores verdades de toda a Bíblia. Mas antes do Senhor querer revelar a sua verdade aos seus discípulos, ele guiou-os a um determinado lugar, que foi Cesareia de Filipe. No entanto, não só o lugar deveria ser apropriado, como também o tempo deveria ser preciso. Até este momento, os discípulos tinham estado com o Senhor em torno de 3 anos. 6 meses mais tarde, o Senhor Jesus já estaria na cruz. Os discípulos aprenderam muitas coisas aos pés de Cristo. No entanto, no mais profundo do coração, Jesus tinha um segredo que queria lhes revelar. Porém, ele estava esperando que eles pudessem amadurecer, que pudessem crescer e estar em condições de receber esta forte e gloriosa revelação. Por muitos anos, Jesus teve este segredo guardado em seu coração. Em muitas ocasiões, quando ele estava a ponto de revelar, descobria que os discípulos ainda não estavam preparados para recebê-lo. Mas naquele momento, em que restavam só 6 meses de permanência do Senhor na terra, pois ele estava já preparado e pronto para tomar o caminho da cruz, onde morreria por nós. Então o Senhor levou seus discípulos à região de Cesareia de Filipe. Veja o texto bíblico em Mateus 16, 13 a 19. Aí está escrito: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Na revelação de Cristo aos seus discípulos, meus irmãos e meus amigos, vemos tão grandes privilégios que Cristo deu à sua igreja. Primeiro, as chaves do reino de Deus, as chaves que abrem a compreensão do mais miserável pecador para entender as verdades do Evangelho e descobrir o caminho e a porta de entrada no reino dos céus. E isto só acontece através da pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e amigos, nós temos a chave dos reinos de Deus, do reino dos céus. Devemos usá-las para entrarmos e levar conosco os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos e muitos outros que quiserem que dêem ouvido à exposição do Evangelho. Com muita alegria, quero mostrar a vocês algumas imagens que fizemos ali nas ruínas de Cesareia de Filipe. E após as imagens,
Nós queremos já agradecer a vocês, viu, pela atenção. E se vocês estão gostando deste tema, conhecer um pouco da história bíblica através desses vídeos, então deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, viu? E compartilhe com os seus irmãos, com os seus amigos nas redes sociais. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês.